Salve, salve, nação aeroporquense, para mais um Aeroporcos, Aeroporcos número 15. Isso quer dizer que é a 15ª semana que a gente está aqui falando abobrinha em rede nacional, né? Em rede mundial, né? Rede mundial, através do YouTube e dos outros canais. E junto comigo, hoje, o Diego Barreto. Opa, boa noite. Obrigado para você que pela 15ª semana seguida escuta a gente falando abobrinha em rede mundial. E você que está chegando agora, se prepara que é o 15º de muitos. Então já se inscreve aí, faz tudo o que tem que fazer para se acompanhar o Aeroporcos 383 quando a gente mandar ele. 383 foi um número aleatório, assim? Exato, eu vou jogar ele na Mega Sena com mais alguns outros números que caibam na cartela. Tá bom. Bom, antes de dar prosseguimento aqui para a nossa pauta, que tá cheia de nada hoje, tá? Mas antes de dar prosseguimento para a pauta, só para avisar para vocês que a gente tá no YouTube, tá? Se você quiser enxergar essas caras esculpidas em mármore grego, tá? E se você quiser escutar a gente tá também em praticamente todos os agregadores de podcast, no Google Podcast, Anchor, Spotify, Apple Podcast. E se você for entrar tanto pelos agregadores de podcast quanto pelo YouTube, você faz o quê? Você curte lá, porque aí você vai receber notificações quando a gente enviar um vídeo novo, tá? E se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal. Por quê? Porque estamos crescendo, cara, e você não quer perder essa onda, né? Imagina quando a gente tiver lá 2 milhões de visualizações, aí você fala, pô, eu fui o cara, eu peguei, eu capinei esse mato aí, eu sou da old school, né? Então, daquele cara que assistia Star Wars lá atrás, tá ligado? E fica bravo com os caras que começaram a assistir agora, né? É tipo isso, você tem que ser um cara que pegou desde a raiz. Então, se inscreva no canal e, além de tudo, você também apoia um pouco da gente aqui, do nosso trabalho. Bom, Barreto, alguma coisa sobre Notans? Esses foram os Notans, tá? Esses foram os Notans. Apenas reforço, se inscreve mesmo no canal, como o Caça falou, quando a gente tiver com 2 milhões, você vai falar, pô, eu fui um dos primeiros lá, acompanhava os caras, aproveita que é de graça, então, cara, só curte, se inscreve, segue, custa nada, tem pós-jogo, live de pós-jogo, tem podcast semanal, tem meme, tem texto, opinião, cara, tem tudo. Só um dia pode ter algum agrado se a gente tiver dinheiro para agradar. Exato. Pode ter algum agrado, né? E vai que ser um membro antigo aí ajuda. Vai estar na lista de prioridade, será? Será? Não sei, quem sabe. Às vezes não, às vezes o inscrito 2 milhões que vai ganhar o prêmio e você não, mas... O cara chegou lá. Eu lembrei de uma história agora que quando eu fui trabalhar, que eu entrei numa empresa que eu fui trabalhar, né? Aí no dia que eu tava, no primeiro dia, tinha uma moça saindo, transferida para outra subsidiária, para outra subsidial, certo? Subsidiária. Filial, isso, eu confundia, você vê que, né, eu confundia essas coisas, né? Eu fui para uma outra filial. E aí teve aquela festinha com bolo, salgadinho, porcaria, tá ligado? Coca-Cola quente. Aí foi cortar o bolo e tal. Aí pra quem que tá a primeira fatia? Aí ela olhou pra mim assim e falou: pra você que tá chegando. Cara, acabei de chegar, já ganhei. Pois é. E não teve bolo pra todo mundo, viu? Não deu bolo. Sentou na janelinha. Teve gente lá de 3 anos de empresa que não comeu bolo. Começou bem, todo mundo já começou a me odiar do primeiro dia que eu na empresa, já era odiado. Virou o cara do bolo já, primeiro dia. Mas tudo bem. E por falar em festa, a semana passada teve festa mesmo, hein? Você previu a festa no Palmeiras e a Leila não perdeu a chance de organizar um encontro de ídolos, né, cara? Eu vi as fotos lá. Tinha uma foto que tava o Sérgio, o Leão, o Marcão e o Fernando Praz, né? Aí eu ficava olhando assim, o que o Sérgio tá fazendo aí, mano?
Coitado, no injustiça o Sérgio, rapaz. Não, tudo bem. E o Marcão ainda falou, né? Pô, provavelmente eu sou o cara aqui que mais tomou gol, mas me convidaram também, então tamo aí, né? Mas não é a vida do goleiro. Marcão é resenha também, demais, né? cara. Imagina. Acho que também tava o Veloso, vi umas fotos do Veloso também. Parece que ele ainda é palmeirense, se pá. Né? Ele parece que ele apareceu lá também. Ele deu umas escapadas, foi lá no banheiro conversar com o Neto, ligou o Neto, FaceTime, falou, Pediu perdão, enfim. Pediu autorização pro Neto pra ir lá no Palmeiras, né? O Neto deixou, aí ele foi. Mas foi boa festa. Agora eu vi você tinha colocado de curta na semana passada a sala de troféus, né? Eu vi alguma coisa falando que daqui a 20 dias é esperado que abra a sala de troféus para o público e que não sabe ainda como vai ser, se vai ser só para sócios, se sócio vai ter desconto, se vai ser para todo mundo, se vai ser de graça, enfim. Não sabe nada ainda, então daqui a 15 dias mais ou menos a gente descobre. Palmeiras podia, de verdade, fazer de graça para sócio avante, sócio do clube social, gente que tem uma renda inferior, sei lá, dá para fazer. E quem não se enquadrar em nenhuma dessas categorias, cobra baratinho. Não precisa cobrar R$50 o ingresso, cobra 5. Cobra 1 quilo de alimento, sei lá. Quantos anos a gente espera por essa sala de troféus? Eu ainda acho que tinha que ser de graça, assim, mas eu acho que tinha que ter uma coisa a mais pro sócio, né? Justamente para trazer sócio. Tipo assim, um brindezinho pro sócio, alguma coisa assim. Porque, tem muita gente que não é sócio, não tem dinheiro para ser sócio e também não tem dinheiro para pagar e é palmeirense e sim, é um negócio que deve ser muito legal. E nós vamos ver, assim que abrir, a gente vai fazer um Aeroporcos especial de lá, né? A gente faz um Aeroporcos especial de lá pra não sei se é ao vivo, né? Porque ao vivo é meio foda, mas a gente faz umas gravações, tal, tira umas fotos, enfim. E aí... Se a Leila estiver lá tirando foto, a gente convida ela para participar do Aeroportos. Então, tem um problema logístico. Não sei se a gente nem não conversou isso ainda, mas é porque você não participou do Morning Call que a gente faz toda manhã, né? Entre as diretorias do Aeroportos. Hoje você estava ocupado. Para quem não sabe, a gente junta todo o corpo da diretoria, todo os representantes dos stakeholders, né? E a gente faz um call de manhã e aí a gente vai ter um problema. Quando os jogos voltarem, a gente vai precisar de uma base operacional avançada próximo do Allianz Parque para gravar o pós-jogo, entendeu? E a gente precisa prospectar esse lugar aí que... Eu vou falar com os meus contatos na Globo, que leva aqueles caminhões, sabe, espetaculares, com antena em cima, umas coisas... vidro, a gente para num lugar legal, assim, aí pra ter uma vista bacana também. Eu tenho um amigo meu próximo, o Ivan Moré, que ele tinha montado aquele ônibus do Globo Esporte. Aí eu vou pegar com ele algumas ideias e a gente faz essa caravana, dá pra organizar, pede patrocínio pra Leila, faz um negócio high-tech aí pra... E aí, se a gente chegar na conclusão que não dá mesmo, a gente vai ter que ir de helicóptero todo dia, rapidinho, 10 minutinhos estando em casa, a gente grava o pós-jogo. Exatamente. E, meus caros ouvintes, se no final das contas nossa estrutura se resumir ao notebook no Outback, foi por pura opção. O notebook, os 3 apertadinhos assim pra caber na câmera do notebook. Notebook do Bourbon. A bandeira, a gente põe umas cadeiras assim com a bandeira pendurada atrás, a bandeira do Palmeiras, e dá-lhe chopps. E dá-lhe chopp, isso é o mais importante. Se a gente não aparecer com o helicóptero, foi porque eu bebi o helicóptero. Mas enfim, eu ia falar chega de abobrinha, mas como não era pra falar, não dá pra parar de falar abobrinha, então esses foram... Lembrando só os nossos ouvintes, né, porque o Palmeiras não joga final de semana, então a gente tem um gap aí, uns 15 dias sem jogo, e então hoje é conversa de bar mesmo. Só que eu tô tomando café e não uma cerveja, uma pena, mas é conversa de bar. Eu tô tomando água também, porque afinal é segunda-feira, né, meu amigo? Então, enfim, bom, voltando então para a pauta, falamos dos Notans e finalizou a 18ª rodada, né?
18ª ou 17ª? 18ª. 18ª, né? 18ª rodada. Finalizou, aí no final de semana, falta um jogo ainda que será adiado, que seria o 19º jogo, e o próximo jogo já vai ser contra o Flamengo, reedição aí do primeiro jogo do campeonato, mas a gente vai falar desse jogo no próximo Aeroporcos, então a questão não é nem falar sobre isso, a questão é falar mais sobre como se desenhou a rodada aí, com, pode dizer, tropeço do Atlético Mineiro, que tinha a chance de abrir 6 pontos para o Palmeiras, empatou, foi ontem o jogo, foi ontem, tipo, 8h30, né? Foi tipo o horário ruim. Isso, ontem à noite, 8h30. Empatou, saiu atrás, né? E depois conseguiu um empate contra o Red Bull Bragantino e estacionou ali com 4 pontos a mais, né? Já posso criar a primeira polêmica, não? Pode. Atlético Mineiro não é tudo isso. Torcedores, prestem atenção. O trabalho do Cuca no Atlético é absolutamente regular. O Atlético ganha porque conta com bons jogadores, porque o Diego Costa ontem chegou e já meteu um golaço, porque o Hulk é bom, porque o Nacho Fernandes é bom, porque o... Quem mais tá lá? Aquele lateral é bom. Enfim, tem um time muito bom. Os 11 do Atlético. Que jogou no Corinthians, o lateral é bom. O Arana, Guilherme Arana. Isso. Então, tem o Vargas, não, o Vargas é superestimado, o Vargas não é bom não. Mas fora isso, o Atlético tem um time bom e ganha nisso. Ontem empatou mais uma vez aos 40 do segundo tempo, porque o Atlético está se especializando em fazer gol nos Deus acuda. E ontem não foi diferente. Às vezes é fase também, o Palmeiras já teve essa fase. Já teve. Enfim, eu confesso que não tenho tanto medo assim do Atlético, não. Provavelmente depois de falar isso eu acabei de zicar a Libertadores, mas fora isso... A zica só funciona uma semana antes, né? Falta tempo pro jogo. Honestamente, eu acho o Flamengo muito superior ao Atlético. Muito mesmo. Eu até falei quando você falou isso ontem, e o retrato do Cuca pra mim é esse cara. É esse cara que faz um trabalho ok, se fosse no Aerogalo lá, os caras estão dando ok todo jogo pra ele, porque é um cara que faz um trabalho consistente, e ele é totalmente dependente do elenco. Assim, até falei que o Cuca ter levado o Santos pra final da Libertadores, óbvio, e aí vocês colocaram o Marinho na equação, o Marinho dependência e tal, que tem que ser ponderado sim, mas o time do Santos é muito ruim. Assim, foi um feito, até pro próprio Santos, tá ligado? Foi um feito difícil, uma coisa difícil de se fazer. Porém, não é típico do Cuca, né? O Cuca não tem essa coisa de pegar times ruins e ter grandes conquistas. Ele é muito dependente do elenco. Eu acho que se fosse o Cuca do Palmeiras, a gente não ia estar melhor do que a gente está hoje, não. E eu falo isso porque já tem gente, acredite ou não, considerando essa hipótese. Absurda. Me desanima quando eu ouço uma coisa dessas, de verdade. Eu não troco o Abel Ferreira pelo Cuca, jamais. O Abel... São visões de jogo diferentes, tá? O Abel é um técnico mais... talvez tático, que vê fases do jogo, olha que é a hora de atacar, olha que é a hora de defender, é um cara que não tem vergonha de montar uma defesa. Isso não tô falando que o Abel é retranqueiro, isso não é uma retranca, mas tem horas que ele opta pela defesa para tentar armar um contra-ataque, a gente até falou sobre isso no último pós-jogo, e é um jeito diferente de ver o jogo do que o Cuca, mas eu acho o Abel mais estudado, e o que a gente estava falando de elenco, a gente pega o Cuca campeão, ele é campeão com o Palmeiras 2016, era um time que tinha o Gabriel Jesus, que só isso já resolve muitos dos problemas. Você tinha Cleiton Xavier armando o time, Gabriel Jesus centroavante, jogando bem, né? Dudu pela esquerda, então assim, era um time muito qualificado, como o Cuca hoje tem na mão, um time muito qualificado. Não tô falando que o Cuca seja ruim, não é isso, porque ele poderia pegar essa máquina do Atlético e não jogar bola. E patinar. Mas tá jogando. Igual o Rogério patinou com o Flamengo.
Mas dá uma semaninha pro Abel treinar o time só para esse jogo, eu confio no trabalho do Abel para uma eventual semifinal. Eu não vejo. Vai acontecer. Eu não vejo o Abel chegando no vestiário, tipo assim, toca no fulano que ele resolve. E eu vejo muito o Cuca fazendo isso. Tipo, toca no fulano, cara. Toca no fulano que ele resolve. Né? Porque é muito mais arriscado. É tipo assim, é tipo investimento. Alto risco, alto retorno. É muito mais arriscado e o retorno é muito maior você apostar em qualidade técnica individual do que você apostar no coletivo. E aí você tem um outro problema, que tem muito técnico de futebol no Brasil que não serve nem para ser técnico de futebol de botão. E tá aí em time de Série A e todo mundo babando. O cara não é técnico, cara. O cara é gerente de boteco, tá ligado? Então, é muito mais difícil você ter um projeto vencedor com o Abel Ferreira de uma maneira mais tática, sem o elenco, tem um elenco estrelado, né, do que você fazer o contrário. Só que o problema é que a partir do momento que você tem o time do Atlético Mineiro, com o investimento que ele tem, com a atenção que ele tem, e com o que a torcida cobra dele, e idem pro Flamengo, quando você perde, a queda é muito forte. Se o Atlético Mineiro não ganhar nada esse ano, a porrada vai ser muito forte. Se o Flamengo não ganhar nada esse ano, a porrada vai ser muito forte. O Corinthians agora está seguindo o mesmo caminho. Se o Corinthians não classificar para Libertadores, a porrada vai ser muito forte. O Palmeiras pode não ganhar nada esse ano e ele não vai sofrer nada. Entendeu? Se o Palmeiras não ganhar nada esse ano, a gente vai falar só que a maldição do ano ímpar e tá tudo certo. 2022 tem título. Pronto. Agora, o Flamengo já está num projeto mais longo, né? Abriu os cofres, contratou gente, mas está num projeto mais longo. O Corinthians e o Atlético hoje, o investimento do Atlético não se compara com o do Corinthians, mas são dois times que apostaram muito forte em uma temporada. Foi o que você falou. O Corinthians, se não for para Libertadores, eu já não sei como é que eles estão pagando esse time de agora com essas contratações, chegando o William também. Essa é outra discussão, assim, tirando isso, né, assim, estão pagando, ou assim, tá no contrato. Então, mas o prejuízo financeiro não tá pagando, tá virando dívida, então, assim, o prejuízo financeiro pro Corinthians de não chegar numa Libertadores com esse time, não vai manter esse time para jogar Sul-Americano no que vem. O Atlético Mineiro tá fazendo um projeto que, ao meu ver, pelo menos, é de curto prazo. Pode ser que daqui 5 anos tenha uma seleção e eu esteja errado, mas eu vejo o Atlético apostando todas as fichas esse ano que vem, e se não ganhar, cara, eu não sei o que vai ser do Atlético, não. É uns aninhos brigando no meio de tabela com sorte. Eu acho que, assim, aí entra a questão financeira. O tombo é sempre maior para quem tá mais alavancado, né? E o Corinthians vai meio que pro tudo ou nada. O Corinthians é bom nisso, assim, ele já fez isso no passado e já deu certo. Então, assim, é o jeito que o Corinthians gosta de fazer as coisas, né? Mas vamos ver. E outra também, cara, eu parei eu até falei com você. Eu tava meio sem nada para fazer no sábado. E aí eu fui fazer uma diversão que é o máximo, que é assistir o react de jogo que o Palmeiras ganhou. Aí eu peguei para assistir o react do jogo do Palmeiras contra o São Paulo, Libertadores. Da torcida do São Paulo, né? Os reacts da torcida do São Paulo. Tá. Eu quero ver São Paulo chorando, desgraça. Né? Eu quero ver a desgraça. E, cara, vocês podem fazer igual também, eu não me importo. Eu não gravo, né? Porque eu também não sou maluco, mas podem fazer igual, tudo bem. Futebol é assim. E aí, uma coisa que me chamou a atenção é que todos os que eu vi, durante o jogo inteiro, todos os São Paulinos pediam o Benítez no jogo. Porque na cabeça deles o Benítez ia fazer a diferença, ia resolver aquele jogo. Aquele jogo, tá? E aí ontem eu assisti o jogo de São Paulo, não vi o jogo nada. Aí o torcedor, ele tem a impressão, e é isso que a gente vem conversando também aqui, todo pós-jogo, que uma peça vai resolver o time, um cara que tá no banco vai entrar, vai resolver o time. Acontece do cara entrar e fazer gol? Acontece. Cara, mas não é assim. Não é porque o Corinthians contratou agora o William, que parece que vai fechar hoje e tudo, que ele vai jogar bem, que o time vai voar.
tem muitos fatores, cara. E a torcida, ela é muito assim, né? Você vê, a gente não falou, a gente já tá falando de contratação, já estamos tudo fora de ordem, mano. Mas, bate-papo bom é assim. Mas a gente recebe uma ficha, pra quem não sabe, a gente recebe uma ficha, tipo em papel, aquele papel que tem os carimbos classificados. Como que é a tradução de classify? É proibido a reprodução, cópia proibida, cópia controlada, tal, que é a pauta, e a gente não tá respeitando isso daqui. Mas tava falando, por exemplo, muito palmeirense falando do Hulk, né? Cara, às vezes o Hulk ia vir e não ia ter a performance que ele tá tendo lá. E o pior, quando ele tava para vir, muito palmeirense, e eu inclusive, eu não falava, pô, talvez não seja o cara, não sabemos como ele vai vir. Você sabe? A torcida tem que manter a calma, cara. Mantenha a calma, velho. Calma. Não é assim. É muito fácil ser engenheiro de obra pronta, né? Tem muito disso também. E eu sei que tem muita gente que realmente pediu o Hulk 1000 vezes, tal, mas a gente não trouxe. Vem o Atlético, contrata o Hulk, e assim que o Hulk vem, ele começa jogando nada. E eu vi muita gente que tinha pedido o Hulk falando, tá vendo? Ainda bem que não veio pro Palmeiras, porque não joga nada, só sabe tumultuar, já criou o caso com o Cuca, tava cobrando que não era titular, enfim. Hoje o Hulk estourou. Cara, é muito imprevisível. Eu acho que o Palmeiras tem necessidade de trazer um atacante, porque não dá para viver de Daverson. Agora, eu também acho. Tem que fazer uma loucura, pagar o quanto o cara pedir por qualquer cara? Jamais. Entendeu? Precisa contratar o cara que caiba no planejamento financeiro do clube. Por quê? Porque isso é importante para um projeto de longo prazo. Se você der all-in, como tá dando o Corinthians, e ganhar alguma coisa esse ano que vem, tá ótimo. Depois a gente vê o que acontece. Não é esse o pensamento do Palmeiras. O Palmeiras está há 7 anos no topo, desde 2015, conquistando um título aqui, outro título ali. Vai ser campeão todo ano? Não vai. Mas vai ser campeão sempre. Eu vi um cara hoje, né, falando que o Hulk ia vir pro Palmeiras para ganhar 1 milhão, só 1,5 milhão, não lembro quanto que era. E que só olha como a cabeça do torcedor é absurda. Que só o prêmio do título da Libertadores já pagaria ele. Desde que você ganha a Libertadores. Ou seja, o cara tá achando que só por ter o Hulk, o Palmeiras vai ganhar a Libertadores. Lembrando que o Palmeiras pode ganhar a Libertadores sem o Hulk também, tá? Porque como a gente ganhou. já vai na semifinal, como a gente já ganhou no ano passado. O Palmeiras ganhou a Libertadores com Danilo, Gabriel Menino, esses caras aí. Wesley, cara da base. Quanto é que custou pra gente esses caras? Foram os caras, Patrick de Paula, foram os caras que ganharam a Libertadores. E que vão ser vendidos, quando for vendido, vai encher o clube de dinheiro. Agora, não dá pra fazer nada. Eu gosto de falar assim, não dá pra fazer política com o estômago, não dá pra fazer futebol com o estômago. Como que o estômago, o sistema digestivo reage? Se você comer uma coisa boa, legal, você vai no banheiro bacana. Se você comer uma coisa ruim, o que acontece? Você vai ter problema no banheiro. Não dá pra fazer futebol assim, pô, se o time jogou mal, é merda no ventilador. Se o time jogou bem, tá tudo certo. Pô, tem que pensar um pouco, o time tem um planejamento financeiro, foi feito lá no ano passado, foi no planejamento, você tem o tanto que vai gastar, você tem uma dívida que tem que ser cuidada, não dá para você aumentar de maneira, nem diminuir, você tem que controlar a sua dívida. Então, gente, calma, velho, calma. E lembrando que o Palmeiras é um dos únicos, se não o único clube que não demitiu ninguém durante essa pandemia, funcionários do clube social, não atrasou salário, não fez nada. Então, isso é uma responsabilidade financeira que talvez custe jogadores, que custe atletas que possam trazer títulos, é verdade. Mas é uma responsabilidade que o Palmeiras tem que é invejável. Então, a gente precisa lembrar que a gente continua numa pandemia. A gente continua no futebol sem público. Então, a receita é absurdo. Destruída. Todo ano. Qual que era a receita mensal do Palmeiras com público? 5 milhões, 7 milhões? Não sei. É zero hoje. E o clube não estava prevendo perder 7 milhões mensais de receita. Era bastante. Mas, enfim. E ninguém sabe como vai ser. Ninguém sabe como vai ser o futebol. Assim, aparentemente,
né? Vai ser mais ou menos do jeito que é, mas vai saber, cara. E se de repente muda um regulamento de um campeonato, se de repente entra a nova liga, a gente não sabe o que vai ser. São tempos negros, né, cara? Mas só para fechar aqui o Brasileirão, ficou então Atlético Mineiro com 39, Palmeiras com 35, Fortaleza com 30. Atlético, hein? Sim, Atlético Mineiro, 2 empates seguidos. O Fortaleza com 32. E que trabalho faz o Fortaleza, cara? Espetacular. O trabalho do Vojvoda no Fortaleza é muito melhor do que o trabalho do Cuca no Atlético Mineiro. Me queime. É óbvio que é, né? É óbvio que é. Assim, e o do Barbieri no Bragantino. Comparando elenco com resultado, né? Aquela conta que eles costumam fazer, né? Pegar a folha salarial e dividir pela quantidade de pontos e ver quantos reais por ponto custou. É um negócio bem bizarro. Assim, mas assim, se você fizer essa conta, cara, o Fortaleza claramente vai ser o melhor, melhor do Brasil. Talvez o Bragantino também seja o primeiro ou o segundo. Tem os mesmos 32. Que tem os 32. Eu não sei se você viu Atlético Mineiro e Bragantino ontem, mas é visível a diferença técnica dos dois, o Atlético muito superior, e a diferença tática dos dois. O Bragantino muito superior ao Atlético. E volta naquilo que eu tenho falado. O Palmeiras só não está ganhando o Brasileiro e não está assim, mais bem cotado, porque para a imprensa o Palmeiras já perdeu para o Atlético, né? Na Libertadores, porque a gente tem deficiências técnicas no elenco. Assim, nosso elenco não é um elenco finalizador, por exemplo, que é uma deficiência técnica que é difícil. É o que eu falo, aquela bola que o Bruno Henrique pega da entrada da área e faz o gol, a Arrascaeta pega da entrada da área e faz o gol, o Nacho, e que a gente não faz. Então, essa parte técnica do Atlético e do Flamengo são realmente invejáveis, mas agora, taticamente, a coisa já complica um pouco. Exato. Com 31 vem o Flamengo depois, que está com 2 jogos a menos pode passar a gente. Que o Palmeiras, e pode passar a gente, né? Faria 37, ficaria 2 à frente. Depois vem o Corinthians. O Corinthians conseguiu entrar, óbvio que com 27 pontos ainda tem uma distância grande do Palmeiras para o Corinthians e principalmente para o Atlético Mineiro, mas ele já entra aí no G6, na frente do Atlético Goianiense, que vem com 25. E olha isso, cara, dos 8 primeiros, vamos dizer que o brasileiro termine no G8, né? Os 8 primeiros, vamos contar quem são times vamos, com todo respeito, falar assim, times de menor expressão, né? Porque são times que estão fazendo trabalhos ótimos, e a gente sempre fala isso aqui. A gente tem o Fortaleza, a gente tem o Bragantino, a gente tem o Atlético Goianiense e a gente tem o Ceará. Então, dos 8 primeiros, 4 times são times que você olhava há alguns anos atrás e falava assim, não vai dar em nada não, né? Quando se falava do tradicional 12 grandes, né? Você não incluía esses clubes, o futebol tá mudando muito, a gente já até falou muito sobre isso. Quando você ia imaginar Fortaleza, Bragantino, Atlético Goianiense e Ceará na frente, não ia imaginar. Há 10 anos você botar todo mundo ali brigando para não cair, e você ia botar ali em 8º, provavelmente o Vasco, o Botafogo, o Cruzeiro, o KD, né? Os 3. O Grêmio, que tá na zona. O Fluminense é o 16º. Então, assim, cara, tá mudando bastante. E cara, quem não tem uma administração boa, que se cuide. Chama a atenção do Fluminense. 4 derrotas e um empate. O Fluminense. Que parafuso chato. Parafuso chato, para quem não sabe, é o tipo de parafuso que a aeronave ela entra em parafuso desse jeito assim, ó, tá? Quem tá ouvindo a gente na horizontal. Eu precisava ter um aviãozinho aqui, né? E isso e aí você perde a atuação no profundor, você não consegue recuperar. É um parafuso que ele não é recuperável. Então o Fluminense entrou num parafuso chato aí, tá difícil de recuperar.
O Fluminense já vinha mal com o trabalho do Roger. Eu dificilmente sou a favor de demissão de técnicos. Eu fui a favor da demissão do Roger. Mas, assim, pra efetivar quem? O Marcão. Então, assim, cara, você vai botar o Marcão? Deixa o Roger, velho. E você que gosta do Roger, né? Você é um admirador, não lembro se é você ou se o Lucas, mas vocês gostaram do trabalho que o Roger fez no Palmeiras. Né? Agora sim, mas você vai botar quem? O Marcão? Deixa o Roger, cara. É isso que eu não entendo. E a gente tá falando de G8, eu quero até puxar pra falar um pouquinho do Ceará. Porque o Ceará, essa rodada, mandou o Guto Ferreira embora. Que é um depois absurdo, de perder pro América Mineiro. E aí, eu fico imaginando, antes de começar o campeonato, todos os clubes devem sentar lá, dirigentes, técnico, enfim, e traçar, né? Quais jogos a gente vai ganhar, quais vai perder, aonde que a gente provavelmente vai ficar na tabela. Eu duvido que os caras sentaram com o Guto Ferreira e falaram, Gutão, se anda Libertadores, hein, velho? Nossa, eu tô sentindo. Eu duvido. Os caras olharam pro Ceará e falaram, ó, pô, uma Sul-Americana, talvez um G8, se der. Cara, não mais que isso. Cara, Fala, termina. Não, você ia falar isso. Aí o Guto tá em 8º, por quê? Qual que é o problema? O técnico, ele é contratado para cumprir uma missão, tirar o time do rebaixamento. Aí ele começa a ir muito bem. Aí chega lá no Sul-Americana, Libertadores, e aí cresce o olho do dirigente. Quando volta para a realidade, o dirigente olha e fala, não, vou culpar o técnico. Agora o meu time não é mais de rebaixamento, meu time é para Libertadores. E isso nem sempre é verdade. O Ceará, o Guto sofreu de um problema que se chama Fortaleza. O Fortaleza, o maior rival do Ceará, é o 3º. E aí o Ceará quer porque quer acompanhar o Fortaleza. E o Guto pagou o preço por isso. Demitiu o Guto foi uma burrice tremenda. Tremenda. E é aquela coisa, né? O Brasil e outros países também, não estou falando que isso é exclusivo do Brasil e nem exclusivo do futebol, é o país que o planejamento é não ter planejamento. É o país do chegou na meta, dobra a meta. Então, cara, quando você não tem planejamento, quando você não sabe até onde você pode ir, você cai nessa pegadinha, né? Eu concordo muito quando você fala que o Ceará sofreu do Fortaleza, né? Porque como assim, né? Inadmissível um rival seu ser melhor que você, né? Enfim, uma coisa que eu até comentei com você, que o Miguel Ángel Ramírez, que ficou, quantos jogos ele ficou no Inter? Foram 7 jogos. Não sei. Foi um absurdo, né? Ele deu uma entrevista admitindo que errou, né, de ter ido pro Inter. Ele foi meia culpa, assim, tipo, aprendi bastante, foi importante pra minha carreira, tudo, mas eu errei porque se eu soubesse como era, eu não teria ido, porque só tem 2 times no Brasil que seguem o planejamento, que são o Red Bull Bragantino e o Atlético Paranaense. Não sei de onde ele tirou isso, faz sentido pra caramba, né? Mas ele disse isso e eu duvido que seja verdade mesmo. Assim, eu precisei te falar isso. Não tem planejamento nenhum. O Cassa, eu concordo com o Ramírez. Você fala, mas e o planejamento do Palmeiras? O Palmeiras não termina a mesma temporada com o mesmo técnico desde o Gilson Kleina em 2013 na Série B. Então, de 2014 para cá, a gente muda de técnico absolutamente todo ano. O Ramírez, ele sabia disso. O Abel sabe disso. Então, isso não é ter planejamento. E o Palmeiras passou da hora de criar essa cultura no clube. A gente tem uma oportunidade ímpar com o Abel Ferreira no time, só que a torcida tem que parar de encher o saco do cara quando perde 2, 3 jogos, né? E lembrando só que com a demissão do Guto, agora o técnico há mais tempo no cargo, num time de Série A no Brasil, é o Maurício Barbieri há menos de 1 ano. O líder não tem 1 ano no clube. Quem é o segundo? Abel Ferreira. Com quanto? 10 meses. É tenso, hein? Ou seja, o problema não é só nosso, é claro. Mas se a gente quer ser diferente, a gente tem que fazer diferente. Imagina você ir pro emprego, aí você tá lá na entrevista de emprego, né? Aí o cara tá te entrevistando e fala assim, tem alguma pergunta? Aí você fala assim, eu queria saber como que é, né? A posição. Eu falo assim, não, os últimos funcionários que passaram aqui ficaram aí na média 5 meses e foram mandados embora. Como que você vai encarar esse novo desafio na sua carreira? Né? E a pergunta, você vai? Né? Porque tem isso também. Assim, exato. Como você quer melhorar a qualidade do técnico? Eu acho que tem também um conformismo e um corporativismo por parte dos técnicos que tem interesse em deixar as coisas como
como estão, tá? Para não correr o risco, né, de repente chegar alguém melhor que eles aí, de fora, um cara bom, né? Então, eu acho que nesse sentido aí o futebol ele se sabota, tá? Cara, eu acho que a gente tem até um ciclo já bem estabelecido nisso. Você tem alguns problemas, porque os clubes usam os técnicos de bode expiatório, é óbvio, porque senão vai sobrar para o dirigente, e se tem que fazer alguma coisa, a gente tirou o técnico aqui para mostrar que está fazendo alguma coisa. E às vezes o problema não é o técnico, e muitas vezes o problema não é o técnico. E os técnicos também, como você falou, estão acomodados, eles já precificam isso. Tem muito técnico que provavelmente fala, pô, eu vou fechar ali com o Fluminense esse ano porque a multa deles é boa. Eu não duvido nada. Deve ter técnico aí recebendo multa de 3, 4 times ainda, tudo parcelado, porque, enfim, os caras precificam isso. Todo mês tem um pinguinho lá dos 20 anos de trabalho. O Luxemburgo deve ter uns 80. Mas aí vem a segunda pergunta. Por que eu falei que é interesse dos técnicos também de manter assim? Qual foi o último técnico brasileiro que foi revelado e falou assim, pô, esse cara aqui virou técnico de primeiro escalão? Mas o que é primeiro escalão para você? Não, tipo assim, vamos pensar nos técnicos, nos técnicos, quem são os melhores técnicos do Brasil? Vamos pensar assim, pega os melhores times do Brasil, quem tá à frente deles, né? Tá o Cuca, tá o Renato Gaúcho. A gente pode falar que, sei lá, pela história, teve o Vanderlei Luxemburgo, tem o Filipão pela história também, tem o Tite, que está na seleção. Qual foi o último técnico que você viu nascer nesse ambiente de futebol brasileiro e que chegou no patamar desses caras? Não tem. Você vê um monte de promessa que morre na praia. Foi o caso do o Rogério ainda foi longe, mas o caso do... Você falou um cara aí, o Kleina, foi o Roger, foi o... Eduardo Batista. O Eduardo Batista. Agora o próprio Guto Ferreira. Então são casos que você fala assim, esse cara é bom, tudo, aí vai lá e desaparece daqui a pouco. Porra, cadê o Carille? Existe, Cássio, uma régua que é traçada entre os técnicos menores e os medalhões. E pelo jeito é impossível você migrar de um grupo para o outro. Isso é interessante. O cara que já é medalhão, o cara que é o Joel Santana, ele nunca vai descer de patamar. E o cara que tá fazendo um puta de um trabalho, o Barbieri ganha 3 Libertadores seguidas, ele ainda vai ser o Barbieri. E isso é interesse de quem? É interesse desse grupinho que tá lá em cima e que não quer ver o seu trabalho ameaçado. E qual foi a resposta dos clubes? Trazer gente de fora. Trazer gente de fora que já tá pronta, que não tem que passar por esse corredor polonês do futebol brasileiro de apanhar para conseguir pegar um time na Série B, sofrer pra caramba, levar pra Série A e depois perder 5 jogos e ser demitido. Você sabe que esses técnicos, eles sempre usaram um escudo muito grande que falava o seguinte, nenhum técnico estrangeiro vai funcionar no Brasil porque o cara chega aqui num ambiente muito volátil para treinadores e demora para você se adaptar, você não conhece os outros clubes e tal, então até você se adaptar, você já perdeu muito, vai ser mandado embora. E um exemplo que usavam muito para isso foi o Ricardo Gareca no Palmeiras em 2014. E eles usaram um ótimo técnico, mas deu errado. Exato, e usaram muito essa desculpa para manter o status quo deles ali, né? O grupinho que não consegue para a Europa, porque a Argentina exporta técnico. O Brasil não consegue. O último técnico que treinou lá na Europa foi o Luxemburgo e... Não, mas eles não vão porque eles não querem, é porque... com certeza, porque o Renato Gaúcho quer ficar na praia. O Renato Gaúcho não gosta da areia de Barcelona, ele prefere a areia da Barra da Tijuca. Vai pra Ibiza? Não vai pra Ibiza, ele quer ficar ali no Rio de Janeiro, jogar o futevôlei dele com... Não, enfim. E essa barreira, esse escudo, foi quebrado principalmente com o Jorge Jesus no Flamengo. Porque ele veio, ele arregaçou e os outros clubes, o Palmeiras, eu cansei de pedir um técnico estrangeiro no Palmeiras e o Gagliotti lá, contratamos o Luxemburgo porque é um cara que entende quem é o Palmeiras. Balela. Mano Menezes. Nem me lembro. Enfim. Quando o Jorge Jesus quebra esse escudo, depois o Palmeiras contrata o Abel Ferreira, o Flamengo até tentou de novo. Como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome.
Nossa, como que ele chama? Também ficou tão pouco. O auxiliar do Guardiola. Daqui a pouco a gente lembra. Enfim, que já foi uma tentativa também de Domenech Torrent. O Domi. Foi uma tentativa também desse escudo voltar e falar, o Jorge Jesus era exceção, o Domi tá aqui, mas aí você tem outros técnicos que vêm fazer um trabalho legal. O Crespo faz um trabalho legal, o problema não é o Crespo no São Paulo. O Vojvoda faz um trabalho excelente no Fortaleza. Então, os clubes já perceberam que não existe essa barreira de entrada. E tem muito técnico competente lá fora, louco, para usar o clube brasileiro como catapulta, como trampolim para Europa. Se você tiver ok com isso, perfeito. Saiba que o Abel Ferreira não tá aqui porque ele é um Palmeiras, irmão. Ele tá aqui porque ele quer ir pro Sevilha. Eu acho assim, o Palmeiras provavelmente vai trocar diretoria e tudo, e aí vai ter que decidir a comissão técnica para fazer um contrato até o final do outro ano, né? Não de 2022, né? Pro outro ano. E é óbvio que o Palmeiras... Cara, eu acho que nada tira o Abel do Palmeiras, nada tem que tirar o Abel do Palmeiras, a não ser se o Palmeiras não conseguir ir para Libertadores, o que seria um hecatombe, né? Absurdo. Né? Mas a questão é, o Abel não vai ficar no Palmeiras muito tempo. Você sabe que se eu sou Abel, se ele ganhar alguma coisa. Então, e é isso. Não, se eu sou Abel, mesmo. Se eu ganho a Libertadores de novo, chega no final do ano, eu falo, gente, eu acho que a minha história aqui tá cumprida, eu vou ficar 6 meses com a minha família, esperar começar a temporada europeia em agosto de 22 e toco minha vida lá, porque aí ele vai conseguir emprego. Imagina o Abel chegando lá e falar, ganhei as últimas 2 Libertadores, ganhei uma Copa do Brasil, ganhei mais sei lá o quê, alguma coisa aí que ele consiga conquistar. Consegue emprego, cara. Bom, é isso aí. Já misturamos um monte de assunto aqui. Enfim, acho que só para arrematar essa questão dos técnicos aí, o que a gente vê é uma tentativa do futebol de se modernizar, mas uma turminha que quer que o futebol fique como era antes para pegar dinheiro, né? Afinal das contas. Comodismo. Tudo é dinheiro. O cara tá velho, não vai se atualizar mais, nem nada. Então é muito mais fácil você criticar e tentar estabelecer uma barreira de entrada do que você melhorar. E salário é bom, né? Salário de clube. E se ganhar é bom. E um cara que você falou que eu admiro bastante o trabalho é o Crespo no São Paulo. E é um cara que tem que tomar cuidado agora. O Crespo agora é um cara que se ele perder 2, 3 jogos, ele tá na rua. E eu torço se ele perder na Copa do Brasil pro Fortaleza, já vai ficar com a corda no pescoço. Então, assim, e ele é um cara bom, você percebe que ele é um cara bom, assim, erra, como o Abel erra, como o Jorge Jesus errava, como todos os técnicos erram, né, mas... Pelo bem do futebol, eu torço pro Crespo continuar no São Paulo, porque vai levar o nível do futebol brasileiro. Como o São Paulo, meu rival, traga o Rogério Ceni, Mano Menezes, quero que se exploda, né? Eu quero que se exploda, né? Bom, eu tinha perguntado para você, eu tinha falado para você de alguns técnicos, que você falou, você achou a palavra correta, que eu acho que é medalhão, né? Porque não seria técnico de primeiro escalão, né? Porque isso é difícil de medir, né? O que é um técnico de escalão, mas medalhão é uma palavra boa. E a gente tem o Tite, que está na seleção já faz algum tempo. E eu acho que o Tite é um cara que... Cara, será que tem algum torcedor da seleção que gosta do Tite? Eu tenho minhas dúvidas. O Tite, Cássio, ele conseguiu 2 façanhas. A primeira foi sair do Corinthians para ir para a seleção e ser aclamado pelo povo. Eu nunca imaginei falando, puta, é isso, a gente precisa do Tite. Queria que o Tite se explodisse no Corinthians e na seleção a gente estava torcendo para ele, porque ele fez uma campanha espetacular nas eliminatórias, chegou na Copa do Mundo, o Brasil não jogou nada. Então, foi muita decepção, né? O Brasil não suportou essa decepção aí. Até hoje eu sonho com o Renato Augusto errando um chute. Eu, palmeirense, sonho com o Renato Augusto errando um chute e o Tite se lamentando. A que ponto que a gente chegou? Mas... E aí ele entra no segundo ponto,
que ele conseguiu, cara, ir de bestial a besta. Ele caiu na desgraça. Hoje não tem ninguém que suporte o Tite e é sempre por ações dele. É porque o Tite tem uma panelinha dos amigos dele, gente que ele confia, as titibilidades dele. Titibilidades. E o Brasil tá se acabando. A seleção brasileira é triste. O Brasil não consegue jogar um jogo bem. Enfim, esses dias eu tava ouvindo falar que queriam tirar o Tite pra botar o Cuca. Tragam um técnico estrangeiro pra seleção. Esse é um problema, digamos assim, secundário, né? Se tirar o Tite, põe quem? Esse é um problema de todos os clubes e seleções do mundo, né? Se o Abel Ferreira sair amanhã, vai por quem? Né? Com exceção do São Paulo, que fica bem claro quem vai vir, se o Crespo sair, você vai por quem? O que você colocaria, Barreto? Se o Abel Ferreira receber uma proposta do Manchester City amanhã e sair, quem que você põe no lugar dele? Não tenho ideia. Ninguém do Brasil. Eu acho que eu volto na Europa e faço todo o trabalho do mesmo jeito que você falasse assim. Eu conheci o Abel Ferreira antes dele chegar no Palmeiras, não. Eu conheci o Abel Ferreira por um meme de quando o Jorge Jesus perdeu pro Abel ex-Braga, que no caso era o Abel Ferreira. E desse meme depois a gente descobriu quem era Abel Ferreira, enfim, mas eu não conhecia o trabalho do Abel até chegar no Palmeiras e ele se mostrou um bom técnico. E o futebol brasileiro era tão ruim que qualquer técnico bom na Europa é espetacular. Sobressai. O técnico regular lá é acima da média aqui. Então tem essa facilidade, que tem que ver se o cara quer vir, né? Porque, enfim, o cara mora na Europa, é outro mundo. Agora, eu ia falar da seleção brasileira, porque a gente tem uma diferença. A gente está falando da seleção brasileira. E talvez no imaginário popular do futebol não existe nada maior do que a seleção brasileira. E eu tenho certeza que se... O Guardiola já se ofereceu para treinar o Brasil. Irmão, se você chega o Palmeiras no Klopp, pega um cheque em branco, chega no Klopp e fala, vem pro meu Verdão, ele vai falar, não, eu tô de boa. Obviamente que não, né? Obviamente não. A Leila fala, eu te dou um Falcon 8x por mês, você quer? Ele vai falar, não quero. Agora, se você chegar no Klopp com um cheque em branco e falar, mano, você quer ganhar uma Copa do Mundo com o Brasil? Eu tenho certeza que o cara chega a casa à noite, pega o uísque dele e começa a pensar. Porque a proposta é diferente. Tá, então você acha que no lugar do Tite tem que ser um grande treinador europeu? Klopp e Guardiola pra cima. E você tá preparado quando for o Renato Gaúcho? Já, aceitei já. Quando o Renato Gaúcho der a entrevista dele falando que é uma honra dirigir a seleção brasileira. Ganhar do Gabão de 3-0 e jogar futevôlei com o Zeca Pagodinho no dia seguinte. Ai. Bom, mas eu tava falando de seleção não por causa exatamente disso, por conta da convocação, porque deu um rolo com os times da Inglaterra. Você tá por dentro aí, Barreto? Conta pra mim. Tô falando em rolo, só quero cornetar uma coisa ainda do Tite, porque o Danilo deve jogar vôlei, já que a gente tá falando de futevôlei, o Danilo deve jogar vôlei por não estar nessa lista do Tite. Mas o que acontece é o seguinte, estamos numa pandemia, como vocês devem bem lembrar, o Brasil não tem uma pandemia controlada como tem a Europa, então a Premier League falou, olha, não é para chamar jogador que joga na Inglaterra, por quê? Porque se eles forem lá pro Brasil jogar, quando voltar vai ter que cumprir quarentena. A chance de pegar Covid é enorme, então vai ter que cumprir quarentena na volta. E isso significa que uma janela de 10 jogos, porque vão ser 3 jogos, né, agora, uma janela de 10 dias, aliás, vai virar um mês, contando as quarentenas. Mas eu tenho uma dúvida, na Inglaterra, os jogadores não podem fazer o que eles quiserem com a lei? Porque... se eles saírem do Brasil, eles têm que voltar e cumprir quarentena. Se eles então é uma regra mesmo, assim, para todo mundo. Não, é uma lei do país. A quarentena é uma lei. Porque é esquisito, assim, no Brasil, normalmente quando envolve jogador de futebol, artista, político, normalmente não funciona, mas então só uma... mas é que aqui no Brasil as leis são feitas para os cidadãos e não pro... Quem diria, né? A Inglaterra, um país tão medíocre, dando lição na gente. Exato. E aí, quem que rodou com essa história? Eu tenho aqui a lista rapidinho, se você quiser que eu fale. Alisson, Ederson, Thiago Silva, Fred, Fabinho, Gabriel Jesus, Richarlison, Rafinha e Roberto Firmino. Rodaram.
não foram convocados, não devem estar tão tristes assim que eles não vão pegar o Chile e a Argentina. Aposto que o Thiago Silva provavelmente não deve ter dormido de tristeza que não vai enfrentar o Chile, né? Mas, e aí o Tite teve a genial ideia, aliás, necessidade, de convocar jogadores que atuam no Brasil ou em países que não têm essa restrição. E aí, ele poderia convocar, por exemplo, e é o que eu imaginei que ele fosse fazer, convocar promessas do futebol brasileiro, que meio que são jogadores para ficar no banco, cara. Mas convocar essas promessas para preparar os caras, um novo ciclo, 22, 26, enfim. E aí a gente tinha o Danilo, que eu falei, do Palmeiras, tinha o Nino, zagueiro do Fluminense, estava com a seleção olímpica. Por que não deu chance para caras que estavam na seleção olímpica? Né? Não deu, ele simplesmente ignorou, enfim. E aí eu tenho aqui a listinha rapidinho de quais são os convocados. Então, goleiros são 3 do Brasil, Everton, Santos e Everson. Eu mato o Tite se o Everton não for titular desse time. Lateral direito, o jovem Daniel Alves e o Danilo da Juventus, que a Itália não tem esse problema. Lateral esquerdo, Alexandre e Guilherme Arana. Zagueiros, Marquinhos, Éder Militão, Lucas Veríssimo e ele, craque de 20 anos, novinho, fôlego, Miranda. O Tite chamou Miranda. Meu amigo. Sabe o que eu estava falando agora há pouco? Que o Tite consegue cair na desgraça por conta dele, porque ele vai com a panelinha dele. O que o Tite sentou lá e falou, eu acho que eu vou chamar o Miranda. Por quê? Cara, eu acho assim, que se a seleção brasileira for para ser tocada desse jeito, que é para não ganhar nada mesmo, ela tem o dever de valorizar os jogadores do futebol brasileiro, os moleques. Os moleques. É um desrespeito que numa situação dessa, para você jogar 2 jogos, você convoque Daniel Alves e Miranda. Me desculpa. É um desrespeito com os outros jogadores do país. É não ter visão de longo prazo, é não querer pensar. Sabe, ele podia ter passado uma mensagem em chamar Nino, Danilo, alguns atacantes aí, tem times atacantes bons no Nordeste, enfim, e passar uma mensagem de tipo, olha, eu estou de olho no que está acontecendo no futebol brasileiro. Quando ele me convoca Miranda e Edenilson, para mim a mensagem que passa é, eu nunca mais assisti Campeonato Brasileiro, então eu vou chamar os que eu já conheço. Quem é esse Danilo? Cara, e se você é um Danilo, assim, tem vários Danilos aí no Campeonato Brasileiro, moleque que tá jogando bem e tá pedindo passagem, e aí você vai para Portugal, por exemplo, o cara te fala assim, nacionaliza aí, você vem pra seleção. O que o cara vai fazer? Iria fácil. Tem 3 brasileiros na Itália. Fácil. Jorginho aí, joga demais, tá na Itália. Aí parabéns, porque por isso que eu falo, ele tá desrespeitando o futebol brasileiro, cara. Assim, pô, Miranda, Daniel Alves, importante, legal, pra caramba, até bom, razoável, tá velho pra caralho. Mas, mano, não é isso, assim, a seleção tem várias funções para o futebol. E uma delas é você despertar o melhor do futebol dos jogadores, porque eles sabem que um dia eles podem estar lá representando seu país. E aí o cara me faz um bagulho desse. Pois é, você tem o Diego Costa, que nunca foi valorizado na seleção. Nunca chamaram ele. Aí ele falou, então vamos me naturalizar espanhol. Quero jogar na seleção. Aí veio a seleção brasileira e falou, não, então joga aqui. Ele falou, agora deixa quieto, irmão. Deixa eu jogar pela Espanha. Tem oportunidade. Rafael Tolói foi ridicularizado no Brasil durante anos. Jogou campeão da Eurocopa com a Itália. Enfim, outros tantos nomes. Outros vários nomes. E isso vai acabar acontecendo cada vez mais. Sim, então só continuando aqui. Termina aí. Não, bom... volantes, Casemiro, Bruno Guimarães, Edenilson e Gerson. E aí que eu já queria falar outra coisa do Gerson. Porque o Tite não convocou o Gerson na lista inicial, falou que ele tinha acabado de chegar no Olympique, que não é bem assim, ignora tudo que ele jogou no Flamengo, até porque eu volto a acreditar que o Tite não assiste Campeonato Brasileiro, que o Gerson merecia convocação por muito, joga muita bola, e não tinha sido convocado, o Tite falou que não era hora. E aí, cai os 9 lá, tem que chamar mais 9, e o Tite fala, não, agora parece que o Gerson é um bom jogador, ou seja, não tem critério nenhum. Meias. Não deu pra entender, né? Não deu. Nada. Claudinho, Everton Ribeiro e Lucas Paquetá. Cara,
Isso meio campo é ruim, velho. Bom. Enfim, atacantes. Neymar, Matheus Cunha, que pra mim joga porra nenhuma, Gabigol, Hulk, Malcom, Vinícius Júnior. Essa é a seleção para ganhar do Chile, da Argentina e do Peru. São os 3 jogos agora entre o dia 2 e dia 10. 2, 5 e 10, acho. Cara, é deprimente, assim, é deprimente. O Lucas criticou convocar o Hulk, mas aí eu entendo, porque ele tá jogando bola atualmente no Brasil. Tá. Eu acho que eu tô levantando a bola, eu vou levantar, você corta. O Hulk tá jogando bola e eu acho justo ter sido convocado. E aí, aplicando o Bruninho que há em mim, quem que tava jogando bola no Brasil nos últimos 5 anos merecia a convocação e nunca foi? O Dudu. Então, cara, assim, se eu sou técnico da seleção e eu tô montando um time para uma Copa do Mundo que tá aí já, tá chegando, mais que aparentemente o time ainda sempre tem aqui 4, 5 posições que vão ficar flutuando até você fechar o time lá, que a Copa do Mundo ano que vem vai ser em outra data, né? Vai ser dezembro. Vai ser no final do ano. Então, para chegar ali no meio do ano você fechar todo mundo, eu colocaria. A CBF tem dinheiro, velho. Coloca 100 assistentes assistindo todos os jogos de todos os caras que estão com a nota do soft score lá maior que 6,5. Não precisa nem fazer o trabalho, deixa que o soft score faz, né? Pega o soft score, 6,5. Aí desses caras pra cima, você põe um assessor em cada jogo pra ver esses caras jogando. Porque assim, Tite não assiste o jogo da seleção, e beleza, assim, do Brasil, deve assistir um ou outro, mas ninguém consegue ver todos. Mas, cara, você tem equipe, você tem uma estrutura, você tem teu scout. Enfim. E é engraçado porque você só vê esses caras ou em jogo que todo mundo queria ir, e aí tá esse cara também, no camarote, que eu tenho a impressão que ele não tá lá pra avaliar nada, ele tá lá pra tomar um uísque e assistir Flamengo e Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, sei lá por quê. Então, jogo bom. Ou um jogo que, sei lá, o cara é de Pernambuco, vai jogar esporte, não sei o quê, e tem um assistente do Tite assistindo o jogo do esporte. Por quê? Porque o cara torce pro esporte, velho. Não é porque ele tá vendo ninguém. Cara, por que você tem que ir no estádio? Assim, eu não entendo, mano. Por que numa pandemia você tem que ir pessoalmente no estádio pra ver o tanto que um jogador tá jogando? Pra despertar o olheiro, tipo, o olheiro tá aí, vamos jogar bola que o olheiro tá aí? É isso? Será a intenção do cara? Porque, mano, você tem condição hoje de assistir todos os jogos de uma sala, né? Então, sei lá, me parece muito... eu até consigo entender alguns jogos, cara, porque você consegue ver o jogador fora da câmera, né? Fora do lance da bola, mas assim, não é nada... mas eles têm, esses caras têm câmeras, pô, se eu vou analisar um time, eu vou colocar... Tem câmera para analisar taticamente o jogo, que não é a câmera que a gente assiste na TV. Faz sentido. Enfim, não fazem, né? Então, Tite, parabéns pela convocação, ficou uma porcaria. Conseguiu desagradar todo mundo. Uma bosta. Não, e você sabe que é engraçado? Porque de todas as convocações que o Tite já fez, essa foi uma das primeiras que agradou a maioria, assim. Você fala, pô, faltou o Gerson, faltou não sei quem, mas no geral agradou. E aí quando precisou mudar, ele conseguiu, falou, o quê? Agradei demais? Não, vamos desmontar tudo aqui. Eu acho que, só pra lembrar, acho que o primeiro jogo é quinta, o segundo é domingo e o outro é na outra quinta, negócio assim, né? Só agora é tudo. O Brasil visita o Chile quinta-feira, dia 2, 22 horas. Depois recebe a Argentina. Recebe a Argentina domingo, dia 5, 16 horas, aqui em São Paulo. E fecha a sequência dele contra o Peru, na outra quinta-feira, dia 9, 21h30. Então, se quiser sofrer, tá aí os 3 horários. Eu, particularmente, vou estar na praia, tomando uma cervejinha, mas se você quiser sofrer, fica à vontade. Bom, terminamos então a parte da convocação, falando da seleção. E aí você cometeu um erro, hein, Barreto? Você falou na abertura do podcast que não ia ter jogo do Palmeiras essa semana.
Porém, temos um jogaço do Palmeiras feminino, né? Não é o time masculino, mas é o time feminino, que, como a gente já vinha conversando, tá fazendo um Campeonato Brasileiro muito bom, perdeu do Grêmio no Sul e meteu 4-1 aqui em casa e classificou para a semifinal. Inclusive eu falei que ia ser contra o Corinthians e errei, vai ser contra o Internacional, tá? Se você quiser informação boa, vai no Google, porque aqui não tem informação decente nesse podcast. Então vai ser o Corinthians que jogou ontem, se não me engano, contra a Ferroviária e ganhou 3-0, provavelmente vai ser um dos finalistas. E o Palmeiras, que vai jogar daqui a pouco, às 8 horas, daqui a 20 minutos, 25 minutos, contra o Internacional para disputar mais a segunda vaga, disputar uma vaga na final do Campeonato Brasileiro Feminino. Então, vamos apoiar as meninas aí, né? Já que não tem jogo do masculino. Apenas lembrando que a gente está gravando isso aqui na segunda-feira à noite, eu só solto esse vídeo na terça de manhã. Então, os nossos telespectadores estão falando, ué, o que aconteceu? Esse jogo já foi. Então, para você que já, o torcedor do futuro, você que já viu o jogo da ida, vamos lembrar que essa semana também tem a volta, que é no domingo, 11 horas da manhã, no Allianz Parque. Lembrando que essa semifinal de Campeonato Brasileiro Feminino são 2 jogos e não tem gol fora de casa, tá? O Palmeiras decide em casa porque teve a melhor campanha até agora, enfim. Somente isso, em caso de empate é pênalti e é isso. Eu só queria fazer uma colocação, que é eu sempre critiquei a cultura do futebol brasileiro de que o primeiro é o melhor, o fodão, e o segundo não presta, né? Porque isso é um mal do futebol que contamina os outros esportes também. E a gente viu isso na Olimpíadas há pouco tempo atrás, né? O brasileiro, ele chegou em segundo, não presta, né? Só o primeiro. E você vê que o espírito olímpico é diferente, né? O cara que tá lá e tem uma medalha de bronze, o cara tá soltando rojão. Então, por isso que eu queria observar, quando o Palmeiras feminino ganhou do Grêmio, eles comemoraram como elas, né? Elas comemoraram como se elas tivessem ganhado uma Copa. Sério, dá uma olhada na comemoração. E fiquem atentos, porque se ganhar do Inter e ir para a final, para essas meninas aí, isso vai ser um feito enorme, absurdo. Tá? E se a gente eventualmente perder para o Palmeiras, não é que o Palmeiras é uma bosta. Para perder para o Corinthians, não é que o Palmeiras é uma bosta. A gente tem que ver até onde a gente chegou. Principalmente porque o Corinthians, o feminino, é um time muito mais tradicional do que o Palmeiras feminino, que é um time bem mais novo, que ainda está em montagem, digamos assim. A estrutura do futebol feminino do Palmeiras ainda está em construção, né? Então, só para ficar atento a como essas meninas são orgulhosas de chegar onde elas chegaram, mesmo eventualmente sem serem campeãs. Exato. E aí isso ainda mostra o quanto é ridículo, quanto é antiesportivo aquele cara que recebe a medalha e tira, aquele cara que não cumprimenta o colega que ganhou dele, né? Assim, porque isso tem muito no futebol, né, cara? Foi o que você falou, a gente tá falando aqui, nas Olimpíadas, tem um mosquito aqui, velho. Nas Olimpíadas, o cara ganha uma medalha de bronze e tá felizão. Aqui no Brasil, e não só no Brasil, no futebol de uma maneira geral, o cara, quando é vice-campeão, ele pega a medalha, tira a medalha. Todos. Faz cara de envolve bosta. duas coisas. Envolve o cara que tá puto e não quer ganhar medalha, isso é antiesportivo, e envolve muitas vezes o cara até quer. Mas se o cara ficar com a medalha, se o cara beijar uma medalha de prata, a torcida acaba com ele. Não quer ganhar? Não, já não é nem mais um problema dos jogadores, é um problema do futebol. Os jogadores são criados nesse problema, entendeu? Então, o cara não pode aceitar aquele discurso de que o segundo é o primeiro dos perdedores e... Por mais que eu tenha todas as minhas ressalvas contra o Renato Gaúcho, quando ele perdeu a Copa do Brasil pro Palmeiras, ele ficou ali, conversou com os jogadores e tal, brincou com os jogadores e foi escorraçado, né? Então, sei lá, né, cara, acho que a gente torcedor tem que ser um pouco mais inteligente do que isso, né? Enfim, é a minha opinião só.
Só fechando essa pauta do futebol feminino, lembrando que a outra semifinal é Corinthians e Ferroviária, 2 adversários fortíssimos. Palmeiras chegar na final, quem pegar é pedreira. E o jogo, tanto ida quanto a volta do Brasileiro Feminino, tem transmissão do Sport TV. Então, sem desculpa que não tinha onde assistir. Tá com saudade do Palmeiras, quer ver jogo, quer ver semifinal? Palmeiras em campo, Palmeiras e Inter. Vambora, arruma essa final. E vai ser jogaço, não é aqueles jogos super desequilibrados que a gente está acostumado a ver no futebol feminino, de 9-0, 11-0. Vai ser um jogo equilibrado, cara, vai ser um jogo bom de ver. Enfim, seguindo com isso, estamos nós dois só. O Lucas, ele não tá aqui, ele pediu pra gente dizer que a gente tá triste por ele não estar aqui. Por dizer que eu tô muito triste. Tá, eu encomendei uma caixa de cerveja e 12 fogos Carla Pérez para soltar aqui da sacada, porque ele não veio hoje. Tô chateado, tá? Comprei um Ramon e carpaccio também para jantar. Só eu também a minha tristeza. Tô me sentindo muito triste. Eu sinto que essa é a minha melhor participação em podcasts. Então, abração aí, Lucas, assiste. Você tá até mais bonito hoje, viu? Tô olhando aqui, você tá mais corado. Exato. Então, eu acho que é o Lucas que me botava pra baixo. Então, você que não sabe, na verdade, eu expulsei o Lucas. Por quê? Porque no palpitômetro ele tava na frente. Então não tá mais. Olha só como eu resolvo os problemas. A partir do momento que tiver problema, não vai ter mais problema. E eu queria falar que eu vi aqui o Cássio ainda tá na minha frente. Então o podcast 16 eu vou fazer sozinho. Só você. Só você. Chama o Will. Vou convidar o Will. Até ele me passar. Quando ele me passar, eu também não venho mais. Bom, mas o Lucas, né, ele chamou a minha atenção para o que viria a ser o catrapo da semana, tá? E ele vem diretamente do senhor, o cara que eu gosto muito. Peraí que agora eu perdi aqui. É o ídolo do Você tem aí um cara que já não devia nem estar mais. Ele devia ter comprado um apartamento no Guarujá, um triplex no Guarujá e ter ficado lá, sei lá, comendo camarão uma paulista. Mas é o Milton Neves, né? Que ainda tá aí, ainda tá na TV, ainda tá na porra do rádio. Ou seja, não consegue fugir do cara. As ondas eletromagnéticas dele estão te penetrando. O Milton Neves está em você a todo momento, cara. É impossível se desgrudar desse chorume. E aí ele fala o seguinte... Puta... ai. Caí na paywall do UOL. Você tem aí o link? Ele faz uma notícia... Vou passar a ver se você sabe para pegar o code certinho, Barreto. Ele fala sobre o péssimo desempenho do Palmeiras na vitória contra o Atlético Paranaense, que está longe de ser um time ruim, vamos concordar, está numa fase ruim, mas está longe de ser um time ruim. A vitória de 2-1 do final de semana. E ele basicamente fala que o futebol do Palmeiras é uma bosta, que o Palmeiras não joga nada, que ver o jogo do Palmeiras é chato pra caralho. Obviamente ele não torce pro Palmeiras, né? Porque se ele acha que futebol é ver jogo... de timaço toda hora, né? De time que mete 6-0 toda hora, vai torcer pro, sei lá, eu ia falar pro Barcelona, mas PSG, Manchester City, sei lá. Então, ele fala uma frase que cutucou, né, Barreto? Tem uma frase que doeu aí. A manchete, apesar da vitória, assistir ao Palmeiras de Abel é uma tortura. Eu não sei que jogo que o Milton Neves está vendo, porque, sinceramente, assim, quando você me falou que esse ia ser o catrapo, minha primeira reação foi: mas é Milton Neves, ele só fala merda. Então você vai julgar o cara pelo catrapo se o cara só faz catrapo? Mas aí quando ele fala que é uma tortura, aí foi demais, cara. Ó, eu assisti, ele até fala que o Palmeiras é regular, mas ele fala que a equipe do Abel Ferreira não empolga ninguém. E, bom, eu assisti. O Palmeiras está com um petzinho aqui no peito que não deve empolgar. Né? Eu assisti São Paulo ontem contra o Juventude. Foi horrível, principalmente o primeiro tempo, muito pior que o jogo do Palmeiras. O Corinthians, que ganhou de 1-0 do Grêmio, foi horrível até a expulsão do jogador do Grêmio, muito pior do que o do Palmeiras. Então, assim, ou ele tá com... Não sei, sinceramente, eu não sei se ele tá com inveja. Eu acho que ele é atleticano, né? Então, deve ser isso. Ele deve estar no movimento aí de desmoralização do rival, que é muito bom. Quando a imprensa faz isso,
significa que... O Palmeiras quando ganha é assim. A imprensa tá agindo certinho. Mas aí ele continua aí a reportagem. Exatamente, porque só ele falou, né, que não empolga, o Palmeiras não empolga, falou que é improvável que venha uma taça, e aqui eu abro aspas para o Milton Neves. Com essa bolinha e vendo seus principais adversários jogando muito mais, o time de Abel Ferreira passa a ser quase uma zebra. Pô, se o Palmeiras é zebra, fecha o campeonato, porque ele até continua. Na bola é difícil me imaginar o Verdão superando o líder Galo, por exemplo. O Galo que vai bater de frente com o Palmeiras na Libertadores e hoje é muito favorito sobre o Alviverde nas duas competições. Eu só queria entender porque como que o Palmeiras é quase zebra se é a mesma base do atual campeão da Libertadores. Não entra na minha cabeça, não faz sentido, lógico. Assim, falou muito, né? Porque a reportagem é um pouquinho grande, mas falou merda. Então, fica aí o prêmio bosta saindo da boca pro Milton Neves. E ele falou coisa pior no rádio, viu? Que eu, por acaso, peguei. Tá? Coisa pior. E bem mais provocativa, né? Beleza, se ele acha que o papel dele, da imprensa, é provocar, tá tudo certo. Eu até acho que do mesmo jeito que a gente tem a nota Daverson quando o cara joga muito mal, a antiga nota Lucas Lima, para quem não sabe, virou a nota Daverson. A gente devia chamar o palpitômetro, e esse era o Porcos palpitômetro / prêmio Milton Neves de qualidade, ou comentário Milton Neves de qualidade. Isso. Porque tá merecendo, cara. O Milton Neves não abre a boca para falar uma coisa certa. Só com certeza. Ele ganha a vida disso. Não, ele ganha a vida dos 85 mil anúncios que ele faz. Inclusive, torcedor, se você tiver sem nada para fazer, vai lá no Lelis Tratoria compra o sapato. Como que era o sapato, velho? Esqueci. Sapato. Ou o sapato era do não Neto. É presidente, era uma coisa italiana, assim, Piquerini. Esqueci a marca. Enfim, Zacarini. Lelis Tratoria, Alameda Campinas, pode ir, Barbacoa. Nunca mais vou entrar no Lelis por causa desse filho da puta. Eu tenho medo de encontrar ele. Eu não vou por isso, não é porque eu não tenho dinheiro, é porque eu tenho medo de encontrar o Milton Neves. Aí eu vou no Mecão mesmo, porque é mais difícil. Pra quem gosta de comida italiana e mora aqui na Vila Madalena, na Vila Mariana, tem um lugar aqui de um velho que é o Malandrinos, que chama. É o pai dele, velho, imigrante italiano, tudo. Se mudou pra cá, tudo. Procura aí, Malandrinos, se você quiser comer uma massa, é uma rotisseria e tem um restaurante também, ó. Bem bom. Pra quem gosta de comida italiana, eu já dei meu curto uma vez sobre isso, mas dou de novo do... Né? Não, acho que foi o Lucas que falou da Bratio, do Jardim de Nápoles. Ah, tá, sim, você falou. Bom, esqueci o nome dele, mas enfim, o dono era palmeirense, fanático, tinha um bar só para todos os jornalistas, jogadores, dirigentes já comeram uma vez no bar do Tonico. O bar do Tonico, hoje em dia não existe mais, ele já faleceu, mas o restaurante da família segue, então, Jardim de Nápoles, um espetáculo. E lembrando que o bar que a gente assistia jogo, né, pré-pandemia, a gente não deu ainda, a gente vai ter um curta final especial, que a gente vai dar o curta aqui e vamos lá assistir o jogo, assim que a pandemia permitir, né? Na verdade, eu só indico o bar lá quando o dono for inscrito no nosso canal, porque ele vai ver a propaganda e aí eu vou chegar lá e ele vai falar, o chopp hoje é de graça. Aí... E eu vou dizer, hein, eu vou dar um spoiler, é a cerveja mais gelada que você vai tomar num boteco em São Paulo. Tranquilo? É bom mesmo, cara. Voltando ao Chilton Neves, enfim... Morre, velho. Já deu, cara. Pelo amor de Deus, ninguém te aguenta mais, mano. Ninguém aguenta mais você. Deixa seu legado, passa seu legado pro Neto. O Neto já tá bem também nos patrocínios. Você vai ver a transmissão do jogo do Neto, tem salgadinho torcido até no teto, assim. Parece que você entrou numa fábrica da torcida, assim. Mas você sabe, eu acho engraçado. Onde, velho. Essas propagandas do Neto... Mas torcida, patrocina, tá? Se quiser patrocinar a gente, eu ponho a salgadinha torcida aqui atrás, tudo que você quiser. Você sabe que essas propagandas do Neto, ele tá nitidamente lendo o teleprompter, né?
E eu fico imaginando o cara que escreveu a propaganda escrevendo lá, exatamente assim, você está negativado, então venha para sei lá o que crédito. É isso mesmo, garotinho, pode vir. Rafarilo. Lembrei, Rafarilo. Então, se você quiser desagradar alguém, dá um Rafarilo para ele. Enfim. Bom, passando o catrapo, eu não tenho paciência pro Newton Neves, não. Pro resto eu tenho, pro Newton Neves eu não tenho, não. Me desculpa. Passando do catrapo, vamos para a hora que é um dos campeonatos mais acirrados, né? Dizem que o brasileiro é o mais concorrido, mas não. O campeonato mais concorrido é o placar da rodada do Aeroporcos. E põe aí na tela, Barreto, fazendo um favor, vamos ver como que tá o grid. Olha lá. Eu falei que eu ia tirar o Lucas, eu não tirei, vocês podem ver que ele continua em primeiro lugar com 27 pontos. Essa última rodada, todo mundo acertou que o Palmeiras ia ganhar, ninguém acertou o placar, então o Lucas 27 pontos, Caçador em segundo 20, estou em terceiro, Diego 19 pontos. Pô, no melhor pega, né? No melhor pega agora, depois que eu tirar o Lucas por ter arriscado a tábua do Saara, vai ficar aí você mesmo. E o Will com 14 pontos na quarta posição. Tem uma galera ali que vão ser, na verdade, os meus futuros adversários. Quando eu tirar todo mundo do programa, eu vou fazer o palpitômetro. Você vai ter que brigar com o Demarque, com o Cume e com o Guziloto. Quero ver se me passa. Cume e o Guziloto. Tá faltando guia aí, né, cara? Agora que eu percebi, mano. Tá faltando guia, é verdade. Então, caralho, o guia já tirei. Faz 3 anos que a gente tá com... Que mancada, eu acho que ele já palpitou, inclusive. Que mancada, ele palpitou. Pô, Gui, desculpa. É que ele ainda tá dormindo. Perdão. Na verdade, você tá ali, mas é que você tá atrás de alguém e não deu pra te ver ali. É que Photoshop tem essas coisas. Mas, como não tem jogo do Palmeiras masculino, o que nós vamos fazer? Nós vamos palpitar no feminino mesmo, cara. E aí, velho, palpite pros... O certo era pros 2 jogos, né? Mas a gente só pegou o palpite do Lucas pra um jogo. Vamos fazer desse. Vamos fazer desse. Qualquer coisa, depois a gente não faz do outro, né? Mas enfim. Bom, então hoje... esse vale pros 2, talvez, eu não sei. Bom, pode ser, esse vale pros 2, pode ser. Então eu tô pegando aqui porque eu, sinceramente, não conheço o time do Palmeiras feminino. Eu conheço alguns nomes, assim, mas não sei de cor ninguém. Então vou pegar aqui e vamos começar a fazer os nossos palpites, cara. O Lucas já deixou o palpite dele, que vai ser 2-1 pro Palmeiras, com gol da Augustina, tá? Gol da Augustina. Que nome, né? Assim, será que nasceu nessa século, Augustina? Nome meio argentino, né? Tem uma argentina no Palmeiras, pode ser que seja ela. Ou é Otília, bom, enfim. Bom, eu dou o meu palpite aqui. Palmeiras 3-2. Fora de casa hoje, hein? Palmeiras 3-2. E um dos gols da Carol Baiana. Carol Baiana, deixa eu anotar aqui então. Barreto 3-2. Como eu falei, Carol Baiana é nome de goleador, hein, cara? E eu vou... Ela tem 5 gols em 12 jogos no Brasileiro, se eu não me engano. Tá bom. Então, e eu vou de... Eu faço meu trabalho, né? Eu vou de 1-1 fora. Gol da Dandara. Gol da Dandara. Do vôlei ou do futebol? Foi por isso, não. Gol da Dandara. Mas agora, olha, vamos falar um pouco dos nomes do time feminino do Palmeiras, porque tem uns nomes bons aqui, viu? Ó, vamos ver se posso falar a provável escalação? Fala aí, eu não achei isso daqui ainda. Só falta ter colocado alguém que não vai jogar, né? Fazer o gol. Provável escalação do Palmeiras. Júlia no gol, Bruna Caldeirão, Agustina, Thaís e Camilinha. Meio campo com Catrine, Júlia Bianchi, Ari Borges e Rafa Andrade. Na frente, Maria Alves e aqui vai fazer o gol, Carol Baiana. Pô, a Dandara não vai jogar, mano. Pô, a Dandara é 11. Enfim. Quer mudar? Não.
Só pra lembrar que a Augustina é argentina mesmo, cara. A Augustina é argentina mesmo. Nome argentino. Mas tem ótimos nomes, cara. Otília também. Tem uma aula toda idosa, né? Augustina, Otília, né? Nossa, você acha que o Daniel Alves é velho? É porque você não vê a Otília, nasce com 85. Ai. Mas tem uns bons nomes aqui também. A Júlia é a goleira titular, a segunda goleira é a Vani, com W, também é bom. Ai. Bom, mas boa sorte aí para as meninas. E, bom, vamos torcer, vamos ver o jogo aqui, vamos torcer com o mesmo escudo, não é? Mesmo escudo, mesma cor, então vamos torcer igual. Bom, terminando então os palpites, vamos para o curta final. Você preparou alguma coisa, Barreto, de curta? Não? Absolutamente nada. Cara, eu vou confessar uma coisa aqui. Eu comi bola. Eu comi bola durante os últimos 7 anos, cara. Porque eu não estava assistindo The Americans. Cara, The Americans é uma série da Prime, se eu não me engano, mas pode ser da HBO, acho que é da Prime, da Amazon Prime. E a história é muito bacana. A série se passa nos anos 80 e são 2 agentes da KGB infiltrados nos Estados Unidos há muito tempo. Então eles são uma família, eles têm filhos e tal. E todo o rolo, né? Todo o clima da Guerra Fria. São 7 temporadas, cara. São 7 temporadas. E ontem eu parei para assisti 7 episódios seguidos. Maratonei The Americans. E é bem boa, assim. Não é aquela série sensacional, vai mudar minha vida. Mas é uma série ótima. Uma boa para assistir com esposa, namorada também. Porque é uma série que tem várias esferas, não é só a esfera política, tem todo um drama também dos atores. Pô, muito legal, adorei. Tô esperando só cair a noite aqui na ilha Funchal, onde eu tô no momento. E aí... No Havaí, né? Na ilha Funchal já tá à noite. Exato. No Havaí, aqui em Honolulu, e aí eu vou parar para assistir também o The Americans. Fica aí meu curta. Você quer arriscar algum aí de bate-pronto? Então, eu vou dar um curta que eu não assisti, mas vai lançar agora um filme com Tony Ramos interpretando um palmeirense fanático. O filme se chama 45 do Segundo Tempo. Eu vi o trailer do filme e a história é basicamente um cara que tá cheio de problema financeiro na vida e falou que vai se matar. Os caras falaram, pô, mas você tá esperando o quê? Ele falou, primeiro preciso ver o Palmeiras ser campeão, eu não vou morrer triste desse jeito. E um filme aí tem até uma brincadeira no trailer que me convenceu, que me vendeu, que o cara falou assim, pô, mas o Corinthians joga hoje, e se o Corinthians ganhar, ele fala, eu já me mato hoje mesmo, porque decepção assim não vai ter, né? Então, só falta, se o filme falta bom, no final do time ser o gol do Breno Lopes de cabeça, né? Puta, agora eu tô com medo, será que o cara se matou, velho? Mas saiu o trailer, né? Saiu o trailer, pode dar como não fica de curta a série porque não estreou ainda, fica o trailer de curta também pra você. Meu curta é o trailer, você gostar do trailer, cinema. E se você é palmeirense, mano, você é obrigado a assistir qualquer filme que tem Palmeiras, então já põe aí na sua listinha, né? Será que sai no cinema? Vai sair, né? Sai no cinema. Cinema, cara, cinema. E obviamente se você não assistiu o Casamento de Romeu e Julieta até hoje, eu não sei porquê, com a Luana Piovani, você tá autorizado a fechar esse podcast e agora assistir, porque é um dos melhores filmes. É engraçado, não sei, eu até comentei no grupo, tem uma fala muito boa, que pra quem não conhece a história, e não é spoiler, porque se você não assistiu até hoje, sinto muito, mas é o cara que é corintiano. Depois de 3 anos não é spoiler mais não, pode falar. É o cara corintiano tá fingindo que é palmeirense pra ficar com a menina e agradar o pai que é do conselho do Palmeiras, enfim. E aí o cara escolhe a pior hora possível pra falar pro cara que é corintiano, e ele tinha uma puta amizade e tal, chamava o cara de Baraga, né, o apelido de Baragate e tal. E aí a melhor cena do filme é que o cara chega e fala pro cara, eu sou corintiano. Ele fala, o quê? Ele falou, calma, Baraga. Baraga é a puta que te pariu, doutor Baragate pra você. É muito bom, cara.
O botãozinho do status quo, pau, ligou na hora. Baraga. Mas é muito bom o filme, cara. É muito legal mesmo. O casamento fica de curta no acréscimo, curta de acréscimo. E é isso, né? Não tem agenda da semana, na verdade a agenda da semana começou agora, o jogo, às 20 horas, acabou de começar. E a gente falou, se não tiver nada pra fazer, a gente falou os jogos da seleção brasileira, falou o jogo de volta do futebol feminino também, vai ser domingo, 11 da manhã, transmissão do Sport TV no Allianz Parque. Uma coisa que eu acho muito legal é que o Palmeiras põe as meninas para jogar no Allianz, eu acho que isso valoriza demais. Tá acontecendo só porque o gramado é sintético, porque quando o gramado não era sintético, não se jogava feminino no Allianz Parque, tá? Justamente porque... existia isso, sofre não tem como, sofre. Mas é legal. Que assim, a gente ficou falando do gramado sintético por conta de show, mas essa é uma importância que ninguém falou do gramado sintético, né? De permitir outras categorias, o sub-20, o feminino, diversas categorias jogarem lá. Exato. Então, agenda esportiva temos. Não tem Palmeiras masculino, tradicional, mas se você quiser ver futebol, irmão, vai ter, tá tendo Paralimpíadas também, tem coisa para assistir. Bom, então é isso, senhores, muito obrigado. Obrigado, Barreto, pela presença aqui. Obrigado a quem está assistindo, quem está escutando, pela paciência. Morte ao Milton Neves e esperamos todos vocês semana que vem. Falou! Até mais! Falou!